Olá, eu me chamo Ângelo Matias e eu vou contar um pouquinho sobre o discurso das escolas de samba em seus enredos e o contexto político que elas estão inseridas. Partindo do princípio que o discurso das escolas de samba, historicamente, acompanha o contexto que elas estão inseridas. As escolas de samba como organismos vivos, conceito cunhado por Fabato e Simas em 2015, se transforma no decorrer do tempo. É preciso então que se faça uma análise do contexto político em que esses discursos estão inseridos, tanto o contexto político local quanto o contexto político internacional. Perguntas como: quem dá as cartas no governo? Como está o mundo? A escola de samba está alinhada ou está numa ação contra-hegemônica do governista? Esse tipo de pergunta tem que ser feito antes de se analisar os discursos das escolas de samba e os enredos que elas propõem. Tivemos exemplos de escola de samba em todos os campos, em todas as posições ideológicas possíveis, desde o início do desfile em 1932. Do apoio a Getúlio Vargas às críticas ao regime pouco democrático do próprio Getúlio. As comunidades acabavam potencializando suas vozes nos desfiles das escolas de samba, ou aderindo a contextos internacionais, como no caso da Revolução Salgueirense, de Pamplona, que no contexto das independências africanas, depois da Conferência de Bandung de 1955, trouxe o protagonismo afro para o carnaval, de acordo com Simas e Fabato. Fora a briga com a Liga das Escolas de Samba, que prestava serviço aos políticos de direita na década de 50, aqui do Rio de Janeiro, e era uma resposta ao que se chamou de União Nacional das Escolas Soviéticas. Isso lá no contexto da Guerra Fria. É importante frisar que essa potencialização de voz pelas comunidades das escolas de samba foi vista com maus olhos pelos políticos de direita, lembrando o velho Marx no 18 de maio de Luiz Bonaparte. Marx conta que toda reivindicação contra uma burguesia do mais trivial liberalismo, do mais formal republicanismo, da mais banal democracia, é simultaneamente punida como um atentado à sociedade e estigmatizada como socialismo. Isso lá no século XIX. Qualquer semelhança com a atualidade estava prevista ali. Há também, posteriormente, o flerte das escolas de samba com o neoliberalismo em seus enredos patrocinados, a fim de conseguirem recursos para ostentar os seus desfiles plásticos. E o recuo nesse sistema com a ascensão da Onda Rosa, que é o advento da chegada dos governos de centro-esquerda ao poder na América Latina. E posteriormente, o recuo dessa Onda Rosa. E o que precisamos observar nos últimos anos é o quanto esse recuo da Onda Rosa influenciou no discurso das escolas de samba e na confecção dos seus enredos. O quanto esse recuo vem influenciando na construção de enredos contra-hegemônicos das escolas de samba. Eu convido a você, espectador, a refletir quantos enredos engajados surgiram com a ameaça à democracia.